Então, pessoal, uma vez que a gente já estudou os possíveis esquemas da terapia de indução ali de nefrite lúpica, aquela fase inicial da imunossupressão mais agressiva, convém agora nós tentarmos estabelecer como julgar se o paciente apresentou ou não uma resposta ao tratamento. Como é que nós definimos que um paciente apresentou resposta e outro paciente é resistente ao tratamento? Para isso, nós precisamos definir que tipos de resposta nós temos. Nós podemos ter uma resposta completa, nós podemos ter uma resposta parcial, também chamada de remissão completa ou remissão parcial, ou podemos ter aquele paciente sem resposta. Resposta completa, ela é definida ali como reduzir a proteinúria para uma dose, né, de proteína na proteinúria de 24 horas, menor que 500 miligramas dia, ou numa relação proteína-creatinina urinária numa amostra de urina isolada inferior a 0,5. E também você apresentar ou estabilização ou melhora da função renal, né? Estabilização ali no curto prazo, melhora progressiva da função renal ali no médio a longo prazo, né? Ali após o sexto a 12 meses. Então, o que nós chamamos assim de estabilização ou melhora da TFG? A maior parte dos estudos vai definir ali que houve melhora da TFG quando ela alcançou um nível ali no máximo 15 a 20% pior do que o valor de base do paciente antes dele apresentar ali a exacerbação ou a crise inicial da nefrite lúpica. Existe uma certa dificuldade em a gente preencher esse critério de resposta, porque muitas vezes na apresentação inicial a gente já flagra o paciente em insuficiência renal. Então a gente muitas vezes não conhece o valor da creatinina basal pré-explosão, que a gente chama, ou seja, antes de todo aquele processo inflamatório agredir o glomérulo. Então, de uma maneira geral, o que a gente considera na prática é se ali depois de 3 meses a creatinina vai caindo gradativamente, né? Melhorando sucessivamente mês após mês para um valor ali em que a TFG fica no mínimo 60 ml por minuto, ou seja, que é uma TFG boa ainda. A gente considera que nesse paciente que ficou com a TFG ali maior que 60 ml por minuto, a gente teve uma boa resposta. E o critério de remissão parcial é aquele paciente que ele reduziu a proteinúria em pelo menos 50% desde que tenha ficado inferior a 3,5 gramas por dia ou inferior a 3 gramas por grama numa relação proteína-creatinina urinária, na urina de 24 horas. Por que isso? No fundo, a gente quer dizer que a remissão parcial é redução de 50% da proteinúria, desde que a proteinúria fique no nível subnefrótico. Afinal, a gente sabe que a proteinúria no nível nefrótico sustentado por longos períodos está associada a um desfecho renal muito ruim. Então, a gente só vai chamar de resposta parcial se, no mínimo, essa redução de 50% trouxer a proteinúria para um nível subnefrótico. Então, se o paciente começou com a proteinúria de 10 e terminou de 5, por questão de porcentagem, ele reduziu 50%, mas não atingiu o critério de remissão parcial porque essa proteinúria ainda ficou em níveis nefróticos. E a gente sabe que a relação proteína-creatinina urinária, quando maior que 3 gramas por grama, ela tem correlação ali com a proteinúria maior que 3,5 gramas na urina de 24 horas. O que a gente sabe também é que aqueles pacientes que vão alcançar o critério de remissão completa, eles passam primeiro, naturalmente, pelo critério de remissão parcial. Alguns chegam ao critério de remissão parcial e estabilizam ali, alcançam só uma remissão parcial, outros continuam melhorando até alcançar gradativamente o critério de remissão completa. E a gente diz que um paciente não teve resposta se ele não conseguiu preencher nenhum critério de remissão completa, nenhum critério de remissão parcial. Então, a gente vai utilizar essas definições para avaliar a resposta do tratamento à definição.
Porque avaliar a resposta do paciente é extremamente importante. Porque a gente sabe que o paciente que não responde, que é refratário à terapia, vai evoluir ali em 5 anos com doença renal crônica, em pelo menos metade dos casos, que até 30% dos pacientes resistentes vão falecer ali durante os primeiros 5 anos. Já naqueles pacientes que têm uma resposta renal completa, ele tem uma sobrevida renal e do paciente maior que 90% em 5 anos. Apesar da resposta completa ser sempre o alvo, né, a que está associada aos melhores resultados, o paciente que tem remissão parcial é melhor do que aquele paciente que não tem remissão nenhuma. Ele geralmente fica ali tanto com prognóstico renal quanto do paciente intermediário. Então, a gente sabe que só metade dos pacientes com nefrite lúpica, utilizando aquelas terapias de indução padrão, vão alcançar o critério de remissão completa ou remissão parcial em 1 ano. E 25% vão alcançar esses dois critérios aí, um dos dois em 2 anos. Ou seja, geralmente a gente só vai alcançar remissão em 75% dos casos em 2 anos. E em 50% dos casos em 1 ano, ou seja, é um período muito longo de espera para a gente avaliar se a imunossupressão está ou não sendo efetiva, né? A gente não pode deixar o paciente exposto a uma imunossupressão inefetiva por 1 ano para depois julgar que o paciente é resistente à terapia. Então, de uma maneira geral, a gente vai precisar de um parâmetro mais precoce para dizer que aquele paciente não está respondendo à terapia. E como é que a gente avalia isso? Bem, a gente tem esta maneira aqui. A gente espera que em 3 meses, ou seja, quando está terminando aquela fase de indução, a gente sabe que o protocolo do Eurolupus vai ser ciclofosfamida ali de 15 dias por 6 doses, ou seja, justamente por 3 meses. O protocolo usando micofenolato é micofenolato 2 a 3 gramas dia por 6 meses, ou seja, quando a gente tiver em metade da fase de indução com micofenolato ou no final dos ciclos de ciclofosfamida do Eurolupus, a gente reavalia esse paciente. Se ele reduziu em pelo menos 25% a proteinúria e geralmente se os níveis de complemento normalizaram essa altura, está dentro do que a gente espera de resposta. Então, a maior parte desses pacientes vão se encaixar naqueles que vão responder em até 1 ano ou até 2 anos. Então, a gente persiste o esquema de tratamento atual e espera o paciente melhorando gradativamente. A gente sabe que a maior parte dos ensaios, por questão logística, vai avaliar ali se os pacientes alcançaram o critério de remissão com 6 meses a 12 meses, por questão de custo. Mas a gente sabe que não é uma melhora em escada, né? O paciente não vem a mesma função renal e de repente, com 3 meses, a proteinúria despenca em 25% na data de aniversário de 3 meses. Então, na verdade, ela vem melhorando gradativamente. Então, a gente tem que observar a tendência ao longo do tempo. Se depois de 3 meses a proteinúria continua despencando num ritmo em que ele vai alcançar aquele critério ali de remissão parcial ou total em 1 ano, a gente considera que esse paciente está respondendo ao esquema que a gente escolheu, né? Outra maneira é a gente observar em 6 meses. A gente espera que 50% da proteinúria tenha reduzido em 6 meses, ou seja, geralmente a gente espera que dentro de 6 a 12 meses o paciente tenha atingido o critério de remissão parcial, que seria remitir ali 50% da proteinúria desde que ela mantenha no nível subnefrótico. Alguns desses pacientes com 6 meses ainda não vão ter alcançado o nível subnefrótico, né? Mas desde que tenha caído 50% e o ritmo de queda seja constante da proteinúria, a gente pode aguardar a resposta à terapia. É diferente de não ter reduzido nem 50% no intervalo aí de um semestre. E aos 12 meses, o ideal é que o paciente tenha apresentado ali um critério de remissão completa, que hoje a maior parte dos estudos tem demonstrado ali que se o paciente tiver alcançado uma proteinúria inferior a 700 miligramas dia, isso é equivalente ao prognóstico daqueles pacientes que alcançaram a proteinúria inferior a 0,5, porque a gente sabe que muitos pacientes não conseguem alcançar aquele critério rígido da proteinúria inferior a 500 miligramas, porque
eles ficaram com alguns danos cicatriciais, uma GFC residual, que não é atividade inflamatória, mas que cursa com proteinúria. Então, esse paciente não tem mais tanta atividade inflamatória, mas ainda persiste ali com a proteinúria maior que 500 miligramas. Então, inclusive o estudo utilizando belimumab já incorporou essa nova ideia de utilizar como critério de um desfecho renal excelente aquela proteinúria que consegue ficar abaixo de 700 miligramas, mas você vê que muitas pessoas ainda consideram, com base nas diretrizes, a definição de que remissão completa é aquela que a proteinúria ficou inferior a 500 miligramas. Então, outra questão bastante importante é que antes da gente dizer que um paciente é resistente a determinada terapia, a gente tem que observar se ele é aderente. Isso é particularmente importante naqueles pacientes que estão fazendo esquemas de indução com micofenolato, que depende da alta administração diária da droga 2 vezes ao dia por até 6 meses, ou seja, tem que ser um paciente bastante responsável e bastante aderente. Aqueles pacientes que estão fazendo pulsos de ciclofosfamida, teoricamente, a gente só tem que checar se eles estão comparecendo ao serviço na data de infusão e se a infusão está sendo realizada, né? Então, a aderência depende da gente checar a presença do paciente nos protocolos de infusão. Então, de uma maneira geral, como é que a gente vai tratar aquela nefrite lúpica proliferativa que é resistente ao esquema que a gente está tratando, né? Uma vez que a gente descartou má aderência, a gente vai dizer que é resistente ao protocolo que a gente está tratando. E a gente vai dizer isso basicamente observando esse seguinte fluxograma. Se eu estou com a nefrite lúpica, que é tratada inicialmente com um regime de indução à base de micofenolato ou ciclofosfamida, eu reavalio esse paciente em 3 meses. Se a proteinúria reduziu no mínimo 25%, esse paciente está respondendo bem. Se ela reduziu menos de 25% e o paciente é aderente, então esse paciente é resistente ao esquema que eu escolhi. O nosso primeiro passo é simplesmente trocar o esquema, mudar para o esquema alternativo. Então, se o paciente está utilizando um esquema à base de ciclofosfamida, eu vou mudar para um esquema de indução de micofenolato. Se ele começou utilizando um esquema de indução à base de micofenolato, eu mudo para um esquema de indução à base de ciclofosfamida. Esse é o nosso primeiro passo. Se mesmo após fazer essa troca, eu reavaliei em 3 meses e o paciente não alcança uma redução de pelo menos 25% da proteinúria, ou se ele piorar em qualquer momento, então eu vou dizer, uma vez que eu descartei má aderência, que esse paciente é resistente. Então, nessa situação, eu tenho algumas alternativas, né? Ou adicionar o belimumab, segundo o Bliss-LN Trial, ver se o paciente apresenta alguma resposta adicional, principalmente naqueles esquemas que tem como base o micofenolato, ou testar o rituximab. A verdade é que a gente não tem nenhum ensaio clínico randomizado, assim, duplo cego controlado, testando qual é a terapia ideal para nefrite lúpica resistente. O que a gente tem são estudos de corte, observacional, relatos e agrupamentos de casos mostrando que o rituximab converteu pelo menos 40 a 50% desses pacientes que não alcançavam o critério de remissão em respondedores. Então, pelo menos metade daqueles pacientes resistentes eu consigo resgatar indicando o rituximab, pelo que a gente tem descrito em relatos de casos na literatura. Então, a gente faz a tentativa de tratamento ali com o rituximab. Outras opções de tratamento é com bortezomib, terapia anticélula 20 ou com o anti-CD38. Se o paciente não tem resposta, de uma maneira geral, a gente vai começar a fazer uma série de experimentos ali com ele, porque a gente vai estar fazendo protocolos de terapia que não são validados assim de uma maneira geral com alto nível de recomendação, né? Ou seja, que a gente tem um bom nível de evidência científica. Então seria até interessante que uma vez que esse tratamento seja proposto, a pessoa publique o resultado da terapia, né? Para juntar dados na literatura. E quais são essas propostas de tratamento com base nos relatos que a gente tem publicados até o momento?
Um é a gente combinar inibidor de calcineurina com imunoglobulina humana intravenosa e plasmaférese. Outra é fazer esquemas de ciclofosfamida imunoablativa. O que significa isso? Isso é recomendado principalmente para aqueles pacientes que têm tanto uma nefrite lúpica gravíssima como atividade extrarrenal do lúpus ameaçadora à vida. Então, não consigo controlar a atividade do lúpus, que é ameaçadora à vida, por nenhum regime imunossupressor. Então, tem relatos de casos na literatura fazendo tanto radiação imunoablativa, ou seja, tentar destruir o sistema imunológico da pessoa, ou fazer um pulso de ciclofosfamida imunoablativo, com base em destruir as células hematopoéticas do indivíduo e seguir o paciente com TMO autólogo. A questão dessa terapia é que está associada à alta mortalidade ali de curto prazo, mas aqueles pacientes ali que sobrevivem tendem a apresentar resposta. Então, é uma terapia que vai se justificar diante de situações ameaçadoras à vida e que não tem resposta a nenhuma terapia validada. E nos casos em que. Agora vamos falar de manutenção, né? Uma vez que a gente falou das terapias de indução da nefrite lúpica, a gente vai falar agora de manutenção. No que consiste a terapia de manutenção? Consiste-se na lógica de reduzir a intensidade da imunossupressão. Na nefrite lúpica, a gente faz uma fase inicial de imunossupressão mais intensa, visando controlar-se a agressão inflamatória renal, e depois a gente descalona a intensidade da imunossupressão, visando evitar a recaída, evitar atividade inflamatória residual e evitar flare, novas exacerbações da nefrite lúpica, né? Então, a gente sabe que aquele paciente que mantém uma imunossupressão de manutenção mais residual, ele vai ter menos exacerbação da nefrite lúpica e ele vai ter menos desfecho renal adverso no longo prazo, ou seja, ele vai evoluir menos ali com doença renal crônica em estágio terminal. Por quanto tempo geralmente a gente mantém essa terapia de manutenção? A gente hoje tem o consenso de que é necessário manter ali por um período mínimo de pelo menos 3 anos. A duração ideal da terapia é uma questão que ainda é muita discussão na literatura e ninguém sabe ao certo. Após 3 anos, a gente vai avaliar individualmente, caso a caso, se a gente mantém ou suspende a imunossupressão. Mas geralmente, via de regra, a gente vai manter a imunossupressão por no mínimo 3 anos. Os princípios básicos da terapia de manutenção é eu reduzir substancialmente a dose de corticoide até uma dose ali que seja inferior a 5 mg ao dia de prednisona, tentando muitas vezes manter ali só uma dose de 2,5 mg a dia, e reduzir a intensidade da imunossupressão. Então, o paciente que está utilizando 2 a 3 gramas a dia de indução do micofenolato, a gente baixa para 1,5, 2 gramas a dia depois de 6 meses e mantém por 3 anos. O paciente que fez o Eurolupus ciclofosfamida, que vai terminar ali por volta dos 3 meses, a gente a partir daí inicia micofenolato 1,5, 2 gramas dia. Por que micofenolato? O micofenolato é a droga de primeira escolha na manutenção. A gente geralmente tem 3 alternativas de droga de manutenção: o micofenolato, a azatioprina ou o inibidor de calcineurina. Os estudos mais recentes ali, a partir de 2009, mostrou que o paciente que usa micofenolato, em comparação à azatioprina, ele tem menos exacerbação da nefrite lúpica durante o período de manutenção e ele termina com uma melhor função renal no longo prazo, porque tem menos atividade inflamatória histológica na biópsia. Então, por isso é uma droga que já demonstrou superioridade em relação à azatioprina, ela é a primeira escolha e a gente só não vai utilizar ela em caso que o paciente seja intolerante à dose recomendada, que é de 1.500 a 2 gramas dia do micofenolato mofetila. Nesses casos de intolerância, a gente indica a azatioprina ou inibidor de calcineurina. E a gente mantém a terapia de manutenção ali até por volta de 3 anos. A partir de 3 anos, há sempre aquela discussão: eu devo manter a terapia ou eu devo suspender, né? Muitos serviços defendem a ideia de fazer uma biópsia protocolar com 3 anos.
Se o paciente tiver pelo menos um ano de remissão clínica, ou seja, se ele tiver alcançado aqueles critérios de remissão há pelo menos um ano, quando ele tiver completado 3 anos de tratamento, eu indicaria uma biópsia. Se ele não tiver nenhuma atividade histológica na biópsia, eu poderia suspender a imunossupressão e ficar vigiando esse paciente no ambulatório para ver se ele apresenta um novo flare. Se o paciente apresenta um novo flare grave da doença após esse protocolo de suspensão, boa parte dos serviços advogam que a gente tem que voltar à terapia de manutenção, se for preciso fazer uma reindução, dependendo da gravidade do flare, ou se for um flare discreto, voltar à terapia de manutenção e manter indefinidamente. Alguns serviços defendendo manter pelo resto da vida do paciente. Mas a gente tem que sempre considerar que aquela imunossupressão de curto prazo, ela vai ter a vantagem de ter a menor incidência de infecção, mas tem a desvantagem de que o paciente vai apresentar mais recaída da nefrite lúpica e, consequentemente, cada recaída vai levar a maior prejuízo da função renal e esse paciente vai evoluindo ali mais rapidamente para uma doença renal crônica estágio 5. Já o paciente que mantém a imunossupressão por longo prazo, ele vai ter menor risco de recaída, menor risco de progressão para DRET, mas em última análise ele vai ter um maior risco de infecção e neoplasia. Então, a decisão de manter a imunossupressão após 3 anos consiste basicamente em ponderar o risco-benefício dessa situação. Qual é o risco maior do paciente? O flare da nefrite lúpica, a atividade extrarrenal do lúpus ou ele falecer decorrente de uma complicação infecciosa. Então a gente vai ter que ponderar individualmente esses casos. Outra questão também que vem sendo muito discutida atualmente é que, uma vez que na apresentação inicial da nefrite lúpica a gente está sempre recomendado fazer a biópsia para ver qual a classe histológica do paciente, qual o grau de atividade, de cronicidade na biópsia, assim tomar as melhores decisões quanto à terapia imunossupressora. Tem se discutido muito atualmente sobre a indicação de rebiopsiar de modo sistemático o paciente com nefrite lúpica, principalmente naquela situação em que a gente quer tomar a decisão depois de 3 anos se suspende ou se mantém a imunossupressão, ou quando a gente tem dúvida se aquela proteinúria residual que o paciente apresenta com lúpus, ela é atividade ali da nefrite lúpica na biópsia renal ou ele é só cronicidade. A gente sabe que muitos pacientes tiveram uma destruição significativa de glomérulos, o processo abrandou, mas ele ficou com a glomerulosclerose segmentar e focal adaptativa, ficou com um certo grau de atrofia tubular, fibrose intersticial, e que esses pacientes às vezes mantêm uma proteinúria ali em níveis subnefróticos, mas que não está relacionada à inflamação na biópsia renal, mas só a hiperfiltração glomerular, alteração adaptativa resultante da perda de néfron. Nesse caso, a imunossupressão não vai estar associada a nenhum benefício, porque o que o paciente geralmente tem é dano crônico, então, de uma maneira geral, não há nenhuma atividade inflamatória para suprimir. Então, muitas vezes a biópsia ela é indicada para diferenciar se aquela proteinúria residual ela é decorrente de alteração clônica ou ela é decorrente ali de alteração inflamatória residual. E muito se tem pesquisado se os critérios de remissão clínica que a gente utiliza, ele tem alguma correlação com a remissão histológica que a gente vê na biópsia renal. Por exemplo, estes pacientes aqui, que foram estudados nessa figura, eles tinham atividade histológica persistente em muitos casos, apesar de todos eles terem alcançado os critérios de remissão clínica completa. Então, todos esses pacientes tinham alcançado remissão clínica completa, mas veja que muitos tinham índice de atividade de 4, 5 e 6, ou seja, esses pacientes aqui tinham uma atividade histológica na biópsia considerável de inflamação, apesar deles terem alcançado proteinúria inferior a 500 miligramas, não terem hematúria, não terem cilindrúria, terem melhorado a taxa de filtração glomerular, mas não tinha correlação com a atividade histológica. Então, isso é visto em muitos casos, um fator que
é usado como argumento para defender ali a rebiópsia no momento de você indicar ali a suspensão da imunossupressão com 3 anos. Neste outro gráfico aqui, nós vemos pacientes que tinham alcançado a remissão histológica completa, ou seja, todos eles não tinham atividade inflamatória mais na biópsia. Mas você vê que, apesar disso, a maior parte dos pacientes ainda tinha uma proteinúria maior que 500 miligramas dia. Então, eles não tinham mais atividade inflamatória, mas ainda tinha o critério de remissão clínica não alcançado. Tinha uma proteinúria assim superior a 500 miligramas. Então, em 3 anos, sem nenhuma atividade inflamatória, você poderia tomar a decisão de suspender a imunossupressão nesse paciente, apesar de ele estar com a proteinúria ali maior que 500 miligramas dia. É aquela indicação clássica de tentar identificar se a proteinúria que a gente apresenta com 3 anos é por cronicidade, né, alterações crônicas na biópsia, ou é realmente por alterações inflamatórias do lúpus. E quanto àqueles pacientes que a gente fez esquemas de terapia tripla, né? Então lembra que além dos expulsos de ciclofosfamida, do Eurolupus ou do NIH, e dos esquemas de indução com micofenolato, a gente ainda tem a alternativa de usar na indução micofenolato numa dose de 1,5 a 2 gramas, junto com belimumab, junto com prednisona, em baixa dose, é uma terapia tripla. Outra opção naqueles pacientes, principalmente que tem uma prestação inicial nefrótica, que tem uma TFG maior que 45, é usar um inibidor de calcineurina, como tacrolimus, a ciclosporina, a voclosporina, mais micofenolato de 1,5 a 2 gramas, ou seja, baixa dose, mais prednisona em baixa dose. É outra opção de terapia tripla de indução. Lembrando que o primeiro esquema que usa belimumab, ele deve ficar por 2 anos. E o segundo esquema que usa ciclosporina, ele foi testado por até 2 anos, que é a terapia multitarget. Então, como é que a gente faz as fases de indução e manutenção desses pacientes? Você vê que nesses protocolos de terapia tripla, aquelas fases clássicas de indução e manutenção ficaram um pouco obscurecidas. Afinal, o paciente faz uma terapia só por 2 anos. A única coisa que se modifica um pouco é que o corticoide vai reduzindo ali gradativamente a dose, né? À medida que vai passando e os pacientes vão alcançando ali o critério de remissão completa. A gente tenta manter uma dose inferior a 5 miligramas de prednisona. Então, nesses pacientes que fizeram terapia tripla, a gente vai manter o mesmo esquema na manutenção, né? Por até 2 anos. A partir do terceiro ano, você tem a opção de manter o esquema de terapia tripla por mais um ano e reavaliar se o paciente está evoluindo bem, se tem alguma atividade residual renal, pode fazer esse protocolo de rebiópsia para decidir se suspende ou não a imunossupressão com 3 anos, ou depois do segundo ano, visto que os ensaios ali não testaram essa terapia por 3 anos, você pode substituir por baixa dose de micofenolato, uma dose ali de 1,5 a 2 gramas dia, que é o que seria recomendado na manutenção, né, da maioria desses pacientes. Então, se esses pacientes já estavam utilizando ali, se os que fazem a terapia de manutenção já usa baixa dose de micofenolato e o paciente veio utilizando baixa dose com inibidor de calcineurina ou baixa dose com belimumab, após completar 2 anos, se todos os critérios ali de remissão estiverem bem, a proteinúria estiver reduzida, a TFG estiver estabilizado, o complemento estiver normal, o anti-DNA estiver negativo, você pode sim deixar só o micofenolato baixa dose. E nos esquemas de manutenção, a gente sempre vai escolher ou manter o micofenolato na dose de 1 a 2 gramas dia, né, que sempre vai ser a nossa escolha. No caso, se a gente for escolher micofenolato de sódio, a dose vai ser de 720 miligramas a 1.440 miligramas dia, né? Esse é o mofetil e esse é o sódio. Caso por alguma razão o paciente seja totalmente intolerante ao micofenolato, o micofenolato esteja indisponível, nós podemos optar por azatioprina, que tem resultados inferiores, né? Ou caso a paciente esteja gestante ou engravida, então a gente vai trocar por azatioprina
1,5 a 2 miligramas quilo dia. Caso o paciente não possa usar nenhum dos dois, a gente pode substituir por um inibidor de calcineurina, tacrolimus ou ciclosporina, objetivando manter um T0 ali de tacrolimus em torno de 5,5 nanograma por ml, ou um T0 de ciclosporina em torno de 50 a 100 nanogramas por ml. Então, essas seriam as três opções principais, né, de terapia de manutenção no paciente. De uma maneira geral, como é que a gente vai manter ali a terapia de manutenção? De base, a gente vai manter aqui uma baixa dose de glicocorticoide, que geralmente ou é 2,5 miligramas dia ou 5 miligramas de prednisona. Depois de 3 a 4 meses, geralmente a gente tem que ter alcançado essa dose mínima, né? Depois de 3 a 4 meses de tratamento, e fica aquela dose residual inferior a 5 miligramas dia, que a diretriz recomenda manter por até um ano, e você pode suspender depois de 12 meses se você tiver alcançado ali o critério de remissão completa e o paciente estiver tendo uma evolução clínica bem satisfatória. Então, você poderia suspender essa dose residual de corticoide após um ano. E de base a gente escolheria o micofenolato, vai ter uma taxa de recidiva mais baixa que a manutenção com azatioprina, mas em algumas situações, como durante a gravidez ou intolerância ao micofenolato, a gente vai acabar optando por usar a azatioprina. Naquelas situações em que o paciente via em uso da terapia tripla, a gente mantém a terapia tripla com belimumab ou a terapia multitarget com inibidor de calcineurina, né, por até 2 ou 3 anos. E muitos dos casos em que o paciente acaba engravidando, você não está com ciclosporina, azatioprina disponível, não pode utilizar micfenolato, você também poderia utilizar tacrolimus e ciclosporina na manutenção. São drogas ali também consideradas seguras durante a gravidez.